Leões, cães, gatos, todos esses mamíferos dormem em posições bastante confortáveis, mas não baleias. Elas se parecem com pães de formas gigantes flutuando, que é uma cena que um mergulhador encontrou acidentalmente no Mar do Caribe. 6 baleias estavam em pé com a cauda apontada para baixo, a uma profundidade de cerca de 20 metros abaixo da superfície. Os cientistas descobriram que quando os cachalotes cochilam, ficam nessa posição por 10 a 15 minutos. Eles não se movem nem respiram, mas essas criaturas passam apenas 7% do tempo dormindo, muito menos do que outros mamíferos. Normalmente, eles descansam pacificamente na água ou relaxam, nadando lentamente ao lado de outros animais marinhos. Quando estão se movendo e dormindo ao mesmo tempo, na verdade estão tirando uma soneca. Esses animais não podem ir muito fundo e precisam ficar perto da superfície. Os tubarões brancos dormem e caçam em profundidades maiores, o que significa uma coisa a menos com que se preocupar enquanto tiram uma sonequinha. Além disso, fica muito frio quanto mais fundo você vai, e as baleias precisam de ambientes mais quentes que possam ajudá-las a manter a temperatura de seus grandes corpos. Quando sozinhos, os golfinhos entram em um estágio de sono profundo. Geralmente acontece à noite e dura apenas algumas horas por vez. Enquanto dorme, o animal flutua na superfície. Ele desliga metade do cérebro, sei como é, junto com o olho oposto. A outra metade segue em um nível de alerta baixo, acordada e pronta para reagir se algum visitante indesejado se aproximar. A parte do cérebro que está acordada também envia sinais quando é hora de subir à superfície para respirar ar fresco. Os mamíferos marinhos têm o espiráculo. É uma aba de pele que eles podem abrir e fechar quando quiserem. As pessoas respiram automaticamente. Seu corpo sabe o que precisa fazer, mesmo quando você está dormindo. Mas as baleias e os golfinhos têm um sistema respiratório voluntário. Isso significa que precisam ir conscientemente à superfície para tomar um pouco de ar. E uma parte de seu cérebro precisa estar sempre acordada para informar ao animal que é hora de subir. Baleias e golfinhos podem prender a respiração por muito mais tempo do que outras espécies. Eles também têm uma tolerância maior ao dióxido de carbono e podem respirar mais ar. Seus glóbulos vermelhos também armazenam mais oxigênio. O sangue de baleias e golfinhos vai apenas para as partes do corpo que realmente precisam de oxigênio. Se uma baleia usar apenas seu cérebro, coração, nadadeiras ou alguns outros músculos necessários para nadar no momento, essas também serão as únicas partes do corpo que receberão oxigênio. A digestão ou outras funções podem esperar. O oceano não é um lugar onde você pode relaxar e adormecer em paz. Durante o sono, os peixes reduzem sua atividade. Seu metabolismo fica lento. Alguns deles ficam flutuando no mesmo lugar. Outros encontram um lugar mais seguro entre corais ou na lama. Bem cedo na vida, os golfinhos aprendem a fazer um assobio único que ajuda outros membros do seu grupo a identificá-los. Isso significa que esses assobios específicos são seus nomes, e os golfinhos respondem a eles. Os moluscos têm pé. Parece uma grande língua que às vezes se projeta da casca. Mas esse é na verdade o pé, e é relativamente longo em comparação com o comprimento do animal. Os moluscos usam esse membro para cavar e se esconder na areia. A baleia azul é o maior animal vivo e também é maior do que a maioria dos dinossauros costumava ser. Elas podem alcançar mais de 30 metros de comprimento e pesar quase 200 toneladas. Isso é como 50 elefantes adultos. A língua de uma baleia azul sozinha pode pesar mais do que um elefante. Esse gigante certamente precisa comer muito, 500 mil de calorias em apenas uma porção. O coração da baleia azul é do tamanho de um carro pequeno e pesa 590 quilos. Para mover o sangue por um corpo tão gigante, os batimentos cardíacos são tão fortes que você pode ouvi-los mesmo a 3 km de distância. O coração de uma baleia bate apenas 8 a 10 vezes por minuto. Esse animal é uma das criaturas mais barulhentas que existe. Seu grito pode alcançar 180 decibéis, o que é tão barulhento quanto um avião a jato. Quase 95% do corpo da água-viva é feito de água. Para efeitos de comparação, o corpo humano é 60% de água. Provavelmente não é uma surpresa, pois as águas-vivas não têm coração, sangue, olhos ou cérebro. Os outros 5% do peso corporal são proteínas, músculos e células nervosas. As medusas existem há mais de 500 milhões de anos. Isso as torna mais velhas do que os dinossauros. Elas não mudaram muito, e as águas-vivas de hoje são muito parecidas com seus ancestrais. Essas criaturas vivem no oceano, mas em 1991, mais de 2.000 pólipos de água-viva foram levados para o espaço. Os cientistas queriam ver como eles reagiriam no ambiente sem gravidade. A água-viva reproduziu e criou 60.000 novos pólipos.
Mas infelizmente, eles não funcionaram normalmente depois de voltar para a Terra. Uma espécie de água-viva pode literalmente viver para sempre. À medida que envelhece, a criatura desce ao fundo do mar para se tornar um pólipo novamente, e esse pólipo se transforma em uma nova água-viva com a mesma genética. Os tubarões da Groenlândia podem viver 500 anos. Este é um animal que quase tem o maior tempo de vida conhecido entre os vertebrados. Cachalotes são criaturas sociáveis. Eles passam a vida rodeados pela família. Esses animais se ajudam e têm amigos íntimos dos quais se lembram bem, mesmo que não se vejam por um longo tempo. As enguias elétricas têm olhos pequenos que não são tão eficazes em ambientes sem luz. Portanto, elas dependem principalmente de seus órgãos elétricos. Esses consistem em 6.000 células. As enguias os usam para armazenar energia, semelhante às baterias. Essas criaturas usam eletricidade como os morcegos usam seus radares ou golfinhos seu sonar. Uma enguia também pode produzir eletricidade suficiente para alimentar um painel de lâmpadas. Existe um pequeno peixe arqueiro tropical que pode aprender a reconhecer rostos humanos. Esse peixe tem uma capacidade interessante de cuspir pequenos jatos de água pela boca. Pesquisadores mostraram ao peixe imagens de duas faces diferentes colocadas lado a lado. Uma era desconhecida e a outra era familiar. O peixe deveria cuspir água naquela familiar. A criatura acertou mais de 80% das vezes. Todos os anos, no inverno, os tubarões brancos que vivem ao longo da costa da Califórnia desaparecem. É como se eles tirassem férias de 30 a 40 dias. Os animais vão para um ponto no meio do caminho entre o Havaí e o México. É possível que façam isso para conseguir um pouco de comida, relaxar ou sair com seus amigos de outras áreas. O local agora é chamado de Cafeteria do Tubarão Branco. Alguns tipos de tubarões, como macos, tubarões-baleia ou tubarões brancos, respiram de uma maneira muito específica que exige que nadem o tempo todo. Eles também precisam se mover rapidamente e com a boca aberta. Dessa forma, o oxigênio pode entrar e atingir suas brânquias. As esponjas do mar são alguns dos animais mais primitivos. Elas são imóveis, não têm boca, olhos, ossos, cérebro, coração, pulmões ou qualquer outro órgão, e ainda assim estão vivas. Existe algo como um unicórnio do mar. Esse é um animal chamado narval. Seu chifre é na verdade um dente que pode crescer até 3 metros de comprimento. Os peixes-boi, também conhecidos como manatis, são parentes distantes dos elefantes. Seu peso pode chegar até 450 quilos. Essas criaturas são vegetarianas e precisam comer cerca de 10% de seu peso total diariamente. Isso é muita salada do mar. Em alguns casos, os peixes-boi compartilham espaço com crocodilos, mas eles se dão muito bem. Você pode até encontrar uma foto tirada na Flórida, onde um crocodilo monta nas costas de um peixe-boi. Os peixes-sapo ou antenarídeos têm barbatanas especiais que ajudam essas criaturas a caminhar pela areia. Elas são muito úteis em águas rasas. Um peixe-cachimbo fantasma é difícil de ver, mas assim que você o identificar, ficará realmente surpreso. Sua cabeça representa mais de 40% do corpo. Os caranguejos não querem perder tempo com formalidades, como colocar comida na boca. É por isso que provam com os pés, pois é onde estão as papilas gustativas. As iguanas marinhas são os únicos lagartos em nosso planeta que gostam de passar o tempo no oceano, embora vivam principalmente em terra. São herbívoros que se alimentam em águas rasas e nadam como cobras. As iguanas usam suas longas garras para se segurar ao fundo quando precisam passar. As tartarugas verdes podem cruzar mais de 12.250 quilômetros durante a migração. Elas tentam encontrar o local perfeito para colocar seus ovos. Os pinguins meio que voam quando estão debaixo d'água, atingindo uma velocidade de 40 km por hora. Mais de 500 milhões de anos atrás, vermes do fundo do mar e humanos tinham um ancestral comum. Portanto, ainda compartilhamos 70% de nossos genes com essas criaturas e com estrelas do mar, lulas e polvos. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta e mais de 80% dele é inexplorado. Mais de 1 milhão de espécies vivem lá, mas não existem apenas animais. 3 milhões de naufrágios estão espalhados por todo o fundo do oceano, escondendo histórias misteriosas. Muitos deles ainda não foram descobertos.